Olá, gente, Germano aqui de novo e vamos continuar então o nosso tutorialzinho de como se usa o sistema Apollo, certo? Bom, depois de ver tudo aquilo que a gente viu aqui no painel de controle, vamos lá para a tela de clientes para a gente visualizar os usuários finais. Basicamente aqui é onde tu vai ter toda a listagem de todos os usuários que tu tem cadastrados no sistema. É importante destacar que para o sistema, para o Apollo, os usuários, eles são os clientes de vocês. Então, assim, o administrador é tu mesmo, que nesse caso tem o login de teste Fernanda, mas os usuários são os teus clientes. São os clientes que contratam o teu serviço para poder usar o sistema de rastreamento também. Mas para a gente passar por essa tela, vamos começar nessa barra superior aqui. O primeiro botão aqui é o de notificações push. Se a gente clicar nele, a gente consegue enviar qualquer texto como sendo uma notificação push pelo aplicativo. Naturalmente, o aplicativo precisa estar instalado nos Androids dos clientes, não só Android como iOS, e as notificações ativadas também, as notificações para esse aplicativo ativadas nos celulares dos clientes. Nessa primeira listagem, a gente vai ter os clientes que tu pode vincular para receber as notificações push e logo do lado os que já estão vinculados. Clicando em cima deles, tu troca de uma listagem para outra. Logo do lado tu vai preencher com a tua mensagem que tu quer enviar para notificação push e simplesmente clique em enviar, que a partir daí todas as notificações push que tu decidiu para os clientes que tu decidiu vão ser enviadas para os aparelhos. Mas vamos voltar lá para a tela de clientes então. O segundo botão que a gente tem aqui é o botão de importar usuários. Ao abrir essa tela, a gente tem um passo a passo do que é necessário fazer para conseguir importar os usuários. Essa área de importar os usuários é justamente para facilitar a importação de usuários de outras plataformas. Então, caso tu esteja vindo de uma outra plataforma, tu consegue facilmente importar um arquivo CSV com os campos necessários. Tu também consegue baixar um exemplo de arquivo CSV para te facilitar nesse sentido. E a partir daí tu vai conseguir fazer certinho a importação dos usuários de outra plataforma por meio de um arquivo CSV sem problema nenhum. Mais ou menos a mesma função existe para veículos e outros. Então tu consegue importar e-mails, importar aparelhos, importar veículos exatamente dessa mesma maneira que tu faz com usuários. Mas vamos voltar lá para os usuários finais. Vamos para o botão de categorias de usuários aqui. Aqui é onde tu justamente consegue criar as categorias de usuário. Elas servem para identificar esses usuários por grupos depois em relatórios e em outras telas possíveis no sistema. Mas vamos vir um pouquinho aqui mais para baixo, onde a gente tem um filtro básico. Aqui é onde tu consegue simplesmente digitar o nome do cliente, e-mail, login ou qualquer outro parâmetro que tenha a ver com esse cliente, para te conseguir justamente filtrar os clientes que tem aqui embaixo, para te conseguir visualizar só os que te importam no filtro, certo? Aqui é onde tu consegue manipular a quantidade de usuários que vão aparecer na listagem. Logo do lado tu vai ter a ordenação dessa lista, então tu pode ordenar pelos mais novos ou mais antigos, pelo nome de maneira crescente ou de maneira decrescente, ou pelo apelido exatamente da mesma maneira. Lá também é onde tu vai conseguir visualizar cada categoria, então justamente as categorias de usuário vão reunir usuários em pequenos grupos e tu pode visualizar algum grupo específico somente, se tu preferir dessa maneira. Logo do lado tu também vai ter os clientes ativos, então tu consegue filtrar apenas pelos clientes que estão ativos e tu também consegue filtrar apenas por clientes inativos. Na tela de clientes, logo no início, tu já vai ter os botões de acesso à grid. O primeiro deles é para te justamente acessar a grid e conseguir visualizar. Quando eu digo grid, eu quero dizer a tela que o usuário acessa quando ele faz login no sistema, certo? Mas tu consegue acessar a grid de duas maneiras, que são aquelas maneiras que eu expliquei no vídeo anterior da dashboard. Então o que tu tem aqui é que tu consegue acessar a grid como sendo o teu administrador, então tu tem acesso a mais relatórios e não passa pelo filtro das permissões que tu deu para esse cliente. E logo do lado tu consegue logar como sendo esse cliente para justamente tu conseguir passar sim pelo filtro das permissões e visualizar a tela exatamente como o teu cliente visualiza quando ele faz login no sistema. Aqui a gente tem algumas informações básicas de clientes, então a gente tem o nome do cliente, o login dele, 2 telefones aqui e logo do lado o e-mail dele. Aqui tu tem o status desse cliente, então ele pode estar ativo e inativo, então de repente em algumas situações em que esse cliente está devendo de alguma maneira para ti, financeiramente falando, se ele está com algum tipo de problema financeiro, tu pode facilmente vir aqui e desativar esse cliente para ele não conseguir mais acessar a plataforma dele. Logo aqui à direita a gente tem o botão de frota. Então se a gente clicar nele aqui, a gente consegue visualizar
na listagem da direita todos os veículos que já são vinculados a esse usuário, ou seja, são veículos que esse cliente vai conseguir visualizar no grid dele, na tela dele quando ele fizer login. E logo à esquerda vão ser todos os veículos que estão disponíveis no sistema para serem vinculados. Então, se tu clica numa listagem, ele passa para outra e vice-versa. Voltando lá então na listagem de usuários finais, logo aqui à direita a gente tem alguns botões de edição deste usuário. O primeiro deles é de alterar as permissões que esse usuário tem. Então, nesse caso especificamente, ele tem quase todas as permissões vinculadas a ele, e aqui a gente tem as permissões que estão disponíveis para vínculo. Então, se tu clicar em alguma das permissões, ele vai passar para a lista de permissões vinculadas e vice-versa. Eu quero dar um destaque para as principais permissões que eu deixei vinculadas aqui. A primeira delas é de alertas. Elas servem justamente para o teu cliente conseguir visualizar os alertas que ele recebe dos veículos dele. Logo em seguida, a de comandos GPRS, então é justamente para ele conseguir enviar comandos GPRS. O mesmo serve para os comandos SMS. E no caso dos comandos programados, ele serve justamente para que tu consiga programar os comandos para serem enviados em determinadas situações. Por exemplo, o comando de bloquear e desbloquear, que vários clientes costumam usar durante a madrugada o veículo bloqueado, então pode fazer dessa maneira sem problema. Logo embaixo a gente tem o controle de motoristas, então para esse usuário talvez ter um controle dos motoristas que estão dirigindo os veículos dele. Talvez o controle de rotas para ele conseguir justamente gerenciar as rotas de um local para outro. A permissão de meus locais normalmente vem junto com a permissão de rotas, porque é ela que faz com que tu consiga salvar locais favoritos no sistema. E logo embaixo tu tem a permissão de relatórios, e depois, claro, tu vai poder escolher quais os relatórios específicos. Não é exatamente nessa tela, mas depois eu quero te mostrar exatamente como tu escolhe os relatórios específicos que esse teu cliente vai poder gerar. Salvar aqui. Logo do lado a gente tem o botão de editar. Claro que aqui é onde tu vai conseguir editar várias informações do cliente, mas eu quero dar um destaque sobre alguns campos aqui em cima. O primeiro deles é da grid, que é onde tu consegue escolher quais as colunas da grid que esse usuário consegue visualizar, porque a grid nada mais é do que uma grande tabela. E aqui tu vai selecionar quais as informações que vão estar disponíveis para o teu cliente. Elas seguem esse mesmo padrão do sistema. À direita tem as permissões, as colunas que estão vinculadas ao cliente, ou seja, que ele consegue visualizar no grid, e logo à esquerda estão as colunas que o cliente não consegue visualizar no grid, que estão ainda disponíveis para serem vinculadas se quiser. Clicando em alguma delas, ela passa para a próxima lista e vice-versa. Logo do lado a gente tem a tela de comandos, então tu consegue ativar os comandos específicos para só alguns comandos ficarem disponíveis para esse cliente. É importante destacar que se tu desativar os comandos específicos, todos os comandos vão estar disponíveis conforme a permissão que tu deu logo lá em cima. Mas se tu ativar os comandos específicos, só alguns comandos específicos vão estar disponíveis para o cliente. E de novo, aqui à esquerda tu tem os comandos que estão disponíveis a serem vinculados ao cliente. Clicando em algum desses comandos, tu leva ele para a lista de vinculados, que daí sim são os comandos que esse cliente vai sim poder executar no sistema. O mesmo serve para os relatórios. Tu consegue escolher relatórios específicos para esse cliente ter acesso, ou tu desativa para o cliente ter acesso a todos os relatórios. Vamos voltar lá para a tela de clientes. No canto superior esquerdo, tu vai ter justamente a possibilidade de cadastrar um novo cliente. Essas telas são exatamente iguais à tela de edição de usuário que vocês acabaram de ver. A única diferença é que, obviamente, tu não consegue alterar a senha, porque tu tá dando uma senha nova aqui e na hora da edição tu tinha um botãozinho lá para alterar a senha desse usuário. Naturalmente, na hora da criação tu não tem essa possibilidade, né? Voltando lá para a tela de usuários finais, eu queria explicar a diferença entre usuários finais e usuários master. Existem 3 diferenças de um usuário final para um usuário master. A primeira delas consiste no número das telas de cadastro, que é de menor quantidade. A segunda delas é que é possível tu vincular automaticamente no usuário master veículos novos cadastrados no sistema, porque vários dos nossos clientes têm usuários master para conseguir visualizar todos os veículos em uma grid só. E a terceira diferença é que os mesmos veículos que já estão vinculados a usuários finais podem também ser vinculados ao usuário master. Se eu criasse um outro usuário aqui, um usuário comum aqui, um usuário final aqui, eu não conseguiria vincular os mesmos veículos que já estão vinculados a esse outro cliente. Porque, afinal de contas, cada veículo só pode ser vinculado a um cliente final, porque supostamente ele só tem um dono.
Mas, no caso de usuário master, tu consegue usar os mesmos veículos que já estão vinculados a usuários finais, tu consegue facilmente vincular a usuários master também. Quando a gente vier aqui para usuário master e cadastrar um novo usuário, a gente consegue vir aqui na guia Sistema e ativar a opção de vincular o veículo automaticamente, porque a partir de agora, todos os veículos novos que são cadastrados no sistema vão automaticamente ser vinculados a esse usuário master, para que seja possível visualizar todos esses veículos em um só grid. A partir do momento que a gente criou os clientes, a gente vai criar os veículos e outros, para a gente justamente conseguir vincular veículos a esses clientes. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Agradeço bastante a atenção de vocês, a gente se vê na próxima.